Hoje a pecuária de corte ela é desafiadora. Eu considero justo, sim, o valor da arroba. Às vezes a gente recebe um valor acima do esperado e muitas vezes também abaixo do esperado. Na média, a gente sempre consegue atingir a meta do ano ali que a gente propôs a trabalhar. Antes que a gente, é o X ali que a gente marca que seria rentável para a gente. Os valores da arroba hoje ela está muito estável, né? Esse mercado ele tinha que ser um mercado mais firme. Por exemplo, você pega o mercado de soja e milho, são mercados totalmente diferentes. Essa oscilação em arroba que está tendo de 20, 30, 40 reais, isso atrapalha muito. A arroba podia estar trabalhando firme aí a 300 reais, 320 reais. Hoje a fazenda busca a genética como o principal parâmetro para avaliação de carne. Que com uma genética boa a gente consegue melhorar o ciclo de produção. Para a gente avaliar a produção, primeiro é o ágio que esse animal entra no confinamento, se dá para a gente diluir isso na engorda. A gente tem um pouco de recria, consegue diluir um pouco na recria, mas a gente leva em consideração esse ágio para a entrada do animal. E eu acho que o segundo, um dos mais importantes, que a gente vem trabalhando muito na fazenda, é a eficiência biológica, e a margem sobre a arroba produzida. Para você avaliar uma rentabilidade no processo produtivo, hoje, principalmente, o que eu considero é o teu custo de produção quando você compra um animal, o processo que você tem dentro da propriedade para você produzir, isso até chegar na hora da venda, né? Então a gente faz todo esse planejamento de custo de produção antes, né? Mas tem essa oscilação de preço. Por exemplo, você pega uma ureia, tem uma oscilação de preço. Você pega o milho, teve uma oscilação de preço, né? Então assim, a gente tenta fazer essa compra toda ela antecipada para tentar garantir a margem do negócio. A nossa principal estratégia é a genética. Em cima da genética a gente consegue ter mais precocidade e um ganho mais rápido de carne. A gente tenta fazer um ganho diário do boi o máximo possível. Para fazer isso a gente precisa de uma silagem de alta qualidade, né? A gente tem um nutricionista que acompanha a gente semanalmente para ver como é que está esse consumo do boi. Então a nossa média de ganho diário aqui está em torno de 1.800 a 1.860. O nosso processo de comercialização, principalmente animais aqui da propriedade, passam através da cooperativa, né? Que hoje a estrutura aqui é da própria cooperativa. Então o nosso intuito como produção aqui é fornecer para a cooperativa e a cooperativa já vai estar diretamente ligado ao supermercado. Para a gente não ficar no mercado comum, né? Primeiro os animais são todos rastreados, né? Então a gente consegue ação para a Europa, para a China, e que já bonifica essa arroba, então a gente consegue até um preço acima do mercado Goiás. A gente produz o milho na propriedade, tanto o milho para silagem como o milho para grão, né? Tenta buscar um custo melhor possível. A silagem a gente escolhe as melhores áreas, né? Para cortar a área que tem mais produtividade. E a gente busca comprar os insumos, o que está disponível mais em conta no momento do planejamento do confinamento. A propriedade conta com uma área de agricultura, é uma área bem manejada. Nessa área a gente consegue produzir o milho grão,
esse milho grão fica dentro da fazenda, numa fábrica de ração. Então a fábrica de ração alimenta todo o rebanho da fazenda, e a gente ainda conta com a produção de silagem do próprio milho. Então, para quem vai entrar com um boi magro dentro do confinamento, ele sabe o seu custo de aquisição do boi magro, que representa praticamente 70% dos custos de produção dentro do confinamento, e o custo da diária, que representa praticamente os outros 30% dentro do seu sistema de confinamento. Tendo esses dois custos bem claros, bem definidos na ponta do lápis, a gente pode chegar aí a uma pressuposição de custo de arroba produzida, e a partir dessa definição de custo de arroba produzida, a gente consegue trabalhar com um preço-alvo para a venda na arroba do boi gordo, tendo aí como presumir uma margem, tendo aí como presumir a manutenção dentro da atividade pecuária, com destaque ao confinamento. Então a gente passa a analisar os fatores envolvidos nos custos para saber qual é o nosso objetivo de preço de venda da arroba do boi gordo. Sabendo esse objetivo de preço de venda da arroba do boi gordo, aí a gente vai trabalhar em estratégias: 1, para conseguir alcançar esse preço de venda, e 2, para reduzir o nosso custo de produção, para conseguir aumentar a nossa margem aí dentro dessa atividade. Esse lucro ele pode ser maximizado quando a gente consegue trabalhar com duas variáveis dentro desse sistema de custo de produção. Um deles, a variável boi magro, que acaba sendo um pouco mais difícil da gente chegar a uma negociação, e a variável envolvida no custo de alimentação. Então, nesse contexto, a gente começa a analisar um pouco mais para a utilização da silagem como uma estratégia para diminuir os nossos custos de produção com destaque à alimentação, e além disso, como a gente acabou de citar aqui, há a opção de ferramentas onde eu travo o meu preço lá na frente, e com isso eu garanto pelo menos a minha margem e pagar aí os custos para minha arroba engordada. Então, associando um conjunto de ferramentas, há como a gente maximizar a nossa rentabilidade no negócio.